Boa noite, meus colegas vereadores, boa noite, imprensa, boa noite, pessoas que nos prestigiam hoje. O nosso departamento jurídico, o vereador eleito Osmar, seja muito bem-vindo. Aos empresários, sejam muito bem-vindos. Compareçam sempre aqui. Cid, sempre assíduo. Obrigado pela presença. E aos nossos internautas, um grande abraço a todos. Senhor presidente, como hoje não vou me referir a assuntos locais, porém penso que política também é cultura. Hoje, data de 20 de novembro, é o dia que foi escolhido através de uma lei em 2003 que cria o Dia da Consciência Negra. Os negros, muito importantes para também a construção desse país. A nossa população, muito dela, não tenho informação em dados estatísticos, mas muitos delas também é de origem negra. Não vejo diferença entre o branco, o negro, entre o amarelo, o mestiço, não vejo. Somos todos iguais. Sou, já falei, adepto da teoria de Charles Darwin, onde fala da evolução. Não devemos nos achar melhor nem pior, nem melhores nem pior do que ninguém. Agora, uma coisa triste e abominável que aconteceu, evidentemente, a tal da escravidão, que felizmente em 1888 foi abolida por uma princesa. E essa história toda criou o Dia da Consciência Negra por causa do Zumbi dos Palmares, um lutador contra essa repressão todos aos negros, que morreu lutando para libertar seu povo. Agora, tão ruim quanto isso também foi o nazismo, que acabando com a vida de cerca de 6 milhões de judeus. Tão ruim quanto isso também a guerra da Chechênia, o massacre da Chechênia, que vitimou milhares lá na antiga Iugoslávia, parte da Europa. Por que estou falando isso? Porque hoje, em cerca dos 5 mil, mais de 5 mil municípios que o nosso país tem, 400 deles hoje pelo menos é feriado municipal. Inclusive São Paulo, se eu não estiver enganado, cidade de São Paulo, município de São Paulo. Agora, os negros são privilegiados e devem ser privilegiados com algumas leis. Agora, aqui ninguém falou do que aconteceu, por exemplo, com os ucranianos e os poloneses quando desembarcaram no porto de Paranaguá, que receberam um machado, 1 quilo de sal e um serrote e foram mandados, por exemplo, para Malé, Rio Azul, Rebouças, Porto Vitória e por aí afora. E tiveram que pagar pelo título da terra. Sabe-se, quem conhece a história sabe como que eles chegaram lá e como que viveram, enfrentando todas as adversidades da natureza da época. Então, tão importante quanto isso é a gente conhecer a história e o porquê das coisas. Agora, nosso país, já disse 300 vezes aqui, que vai evoluir, vai ser alavancado pela educação. Agora, para mim, um governo federal que cria cota para negros, está dizendo que é racista. É o meu entendimento. Está dizendo que a escola pública é ruim, e é mesmo. A escola pública nesse país é péssima. Não adianta nós termos uma escola em Porto União que é modelo. Uma escola. Todas deveriam ser modelos. Para mim, todas deveriam ter ensino integral. O governo deveria colocar menos dinheiro em algumas secretarias e colocar mais na educação. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo de negro para vocês, tantos outros que eu admiro. Por exemplo, Pelé, Zezé Mota, Milton Nascimento e por aí afora. E por que não falamos, presidente, do teu xará lá, Joaquim Barbosa?
ministro do STF. Sabe quem que era esse cara? Esse cara era faxineiro do TRE de Brasília. Dividiu o tempo entre a faxina e a escola. Certo dia, ele cantarolando em inglês dentro dos banheiros, faxinando, e um diretor do TRE viu aquilo que causou estranheza ao cara. O que era estranheza passou a ser admiração pela capacidade desse cara. E aí sim as portas se abriram para ele. Fez a Universidade de Direito em Brasília e ocupou várias funções. Foi funcionário da chancelaria, procurador da República e por aí afora. Sem contar que o cara fala com fluência inglês, francês, espanhol e alemão. E toca violino e piano desde os 16 anos. Ministro do STF, que julgou, felizmente ele estava lá para falar desse bando que estavam pilhando e que pilharam esse país. Que para mim deveriam ter ido para a cadeia e não deveria sair de lá nunca mais. Porque dinheiro público tem que ser respeitado. Agora, o povo tem que entender, as crianças têm que entender, as crianças não entendem muito, mas os pais dos nossos filhos têm que entender que criança tem que ir para a escola, se possível, sem celular no bolso, e quem manda dentro da escola, dentro da sala de aula, o dono da sala é o professor. O mestre que manda, silêncio absoluto, disciplina absoluta, para que as nossas crianças aprendam, para que nós tenhamos mais Joaquins Barbosa no nosso país, para que nós tenhamos pessoas de consciência, pessoas de cérebro que toquem esse país. O que se vê hoje? O que anda acontecendo em São Paulo, Rio e Florianópolis? 500 mil presos nos nossos presídios que comandam a bandidagem fora das cadeias. E o nosso poder público, que dá a impressão que falta cérebro, que não consegue controlar esses caras. E eu fico muito preocupado com a administração pública desse país. Nos últimos 20 anos aí, tivemos apenas, no meu entendimento, figuras políticas no poder. Poucos abraçaram a questão do povo brasileiro, as questões todas, né? Porque não é uma só, são inúmeras, passando pela educação, pela segurança, pela infraestrutura, que não acontece nesse país. Agora, impostos, né? Já falei sempre, eu gosto de falar disso. Mais de 40% do que pagamos é imposto para manter uma máquina pública pesada e burra. Eu não aceito esse tipo de governo, sabe? Eu não aceito. Mas esse tipo de governo vai mudar quando as pessoas todas tiverem a consciência da importância da política, quando eles entenderem a essência da política, o que a política pode fazer. A essência da política, para mim, é quando aquele camarada que está doente vai num bom médico e o médico conhece, faz um exame e chega a um diagnóstico com sabedoria e cura o doente. O nosso político tinha que aprender a curar os problemas do nosso país. E geralmente tinha que começar lá de cima, dando os exemplos. Agora, estamos, parece que desorientados nesse país. Eu desejo que os novos prefeitos que assumem o ano que vem, que as novas câmaras de vereadores façam um trabalho bacana, olhem para o povo, que sentem, que discutam em conjunto os problemas, que achem as soluções do problema, como os problemas de Porto União, que não são poucos, que tanto eu já falei aqui. Senhor presidente, era isso que eu tinha para falar na noite de hoje. Um grande abraço, Rogério, obrigado pela presença, obrigado a todos pela presença. Apareçam sempre, como eu disse no início. Um grande abraço aos internautas e boa noite.